O Congresso do Povo abriu oficialmente os seus trabalhos no Fórum Social Mundial que aconteceu no dia 15 de março em Salvador, na Bahia. O objetivo é debater com a sociedade um projeto nacional com soberania e desenvolvimento. Quer dizer, nenhuma das grandes transformações da sociedade brasileira, mundial, ou nenhuma das vezes que a gente reverteu um quadro de derrotas, a gente fez com os indivíduos individualmente atuando. Então, a força da organização política e se organizar politicamente, eu acho que é a tarefa principal da sociedade como um todo. Quer dizer, a obra de transformação não é obra de indivíduos, mas é de milhões, e a gente precisa, acho que, superar essa ideia de que cada um tem que fazer a sua parte e entender que, para transformar a sociedade, a gente precisa estar unido. Enfim, eu acho que retomar a ideia de um projeto de desenvolvimento nacional, como é o que é o propósito dessa mesa, retomar a ideia do trabalho de base, como é também a proposta do Congresso do Povo, são elementos fundamentais para a gente romper essa bolha que a esquerda está vivenciando, romper esse cerco e conseguir chegar na população brasileira e dialogar sobre os problemas concretos reais da sociedade. Acho que aí a gente começa a pensar em transformações estruturais. O debate gira em torno de 5 principais paradigmas que devem orientar propostas para a retomada do desenvolvimento social. Significa que nós temos que pensar todos os bens públicos, e aí a própria questão da natureza, mas a gente pensar tudo que é produzido pela natureza e por nós, que ele seja apropriado de maneira que gere vida boa para todos e todas. Que a água, as florestas, a natureza não sejam mercadoria, é importante. Qualquer projeto popular para o Brasil tem que pensar em preservar os recursos naturais. Não basta mais projetos que não dialoguem com a diversidade que existe na esquerda. A classe trabalhadora no Brasil tem cor, tem gênero, tem sexo. Isso, se não estiver expresso num projeto de nação, ele não tem condições de triunfar. Como que nós pensamos, no caso, pode ser um exemplo, né? Um sistema político que esteja alicerçado no poder popular, aonde o poder popular tenha instrumentos de real poder, que não seja como uma coisa como nós temos hoje, que a soberania popular praticamente na institucionalidade, nós estamos falando da institucionalidade nesse caso aqui, só tem um mecanismo de expressão que praticamente é um voto. Não, como que tu pensa um Estado e uma sociedade que seja alicerçado no poder popular? Esse projeto tem que expressar o acúmulo existente na sociedade brasileira e dialogar com os nossos problemas como nação, que em última instância é o conflito entre ser uma nação que sempre viveu para fora, né, o Caio Prado Júnior também falava, numa economia colonial, transitar para uma economia nacional, quer dizer que a sociedade tome os rumos do processo, do ritmo e o processo de acumulação nas suas próprias mãos. Quer dizer que a gente quer, em última instância, ser dono do nosso destino e pensar no Brasil, internamente, as soluções e para atender os nossos problemas como povo brasileiro. Não ser submetido mais à lógica dos negócios, mas sim olhar para a satisfação das necessidades do povo brasileiro. Uma vez que há um processo de concentração e centralização do capital acirrado pela competição das grandes corporações transnacionais, e elas obviamente identificam aqui no Brasil um grande espaço para atuação, já que o Brasil havia construído um grande ativo que era a nossa engenharia, com enorme capacidade de responder aos desafios de infraestrutura, habitação, entre outras. E o processo da Lava Jato, né, mas não somente esse, a própria recessão econômica, terminaram desconstruindo a capacidade do Brasil responder aos desafios de infraestrutura e habitação. Nesse sentido, a perda desse ativo, a desconstrução das grandes empresas, isso tudo, de certa maneira, vai levando a água para o moinho das grandes empresas construtoras, talvez chinesas, estadunidenses, que são realmente empresas descomprometidas com os interesses do Brasil, a não ser os próprios negócios. Pensar um projeto nacional para o Brasil é, antes de tudo, uma tarefa revolucionária, pensando que, historicamente, o Brasil não foi construído para ser uma nação em si, para ser um povo brasileiro que autonomamente decide os rumos do seu próprio projeto de desenvolvimento.
senão que ele foi nascido para ser um apêndice da metrópole. Então, o Brasil precisa, antes de tudo, pensar um projeto que submeta a lógica dos negócios, a lógica mercantil, para a satisfação das nossas necessidades como povo brasileiro. Eu acho que a engenharia ela tem tudo a ver com a questão de soberania nacional, né? Não é à toa que todos os momentos de golpe que se viveu, uma das áreas que mais foram afetadas sempre essa área da engenharia e da tecnologia, né? Porque isso é fundamental no mundo que nós vivemos para as disputas e para o acúmulo do capital. Então, quando começa a ter uma engenharia mais voltada para os interesses da população, de tu pensar como vamos dizer, essa riqueza que a engenharia produz seja partilhada de maneira mais igual, vem algum tipo de golpe, né? E é isso que nós estamos vivendo hoje, né? É um golpe em relação à indústria nacional, a possibilidade de você ter soberania sobre os nossos recursos e tal, né? E eu acho que a engenharia tem um papel estratégico nisso. Além dos efeitos na economia e na indústria, a atual crise política deixa um rastro de incerteza para as próximas eleições, como afirma o economista Márcio Postman. Não acredito que tenhamos saídas tradicionais, no campo apenas e tão somente eleitoral, até porque a experiência democrática foi fortemente atingida com o golpe de 2016. Né? Resta saber se de fato ainda persiste o ideário da Constituição de 1988 dos perdedores respeitar o resultado eleitoral, porque isso não ocorreu em 2014 e o que estaria por ocorrer agora em 2018. Haveria de fato eleições livres e diretas, os derrotados aceitariam o resultado. São questões que nos colocam a refletir sobre a capacidade do Brasil manter o compromisso democrático, que é o fundamental do ponto de vista de construir saídas para o Brasil que não seja a reprodução do retrocesso que está em curso pelos golpistas.